Bom dia, sexto ano, turma. Hoje iremos dar início ao nosso novo capítulo, que se chama Estudando as Misturas, é nosso capítulo 4, nosso módulo 2. E no nosso capítulo iremos falar exatamente como acontecem essas misturas, a composição que pode estar vindo dessas misturas. Eu quero que vocês estejam pegando o livro, gente, colocando na página 247, que foi uma atividadezinha que eu passei para vocês, que é essa daqui. Nós temos aqui a nossa letra A, onde ela pergunta o seguinte, identifique dois exemplos de misturas apresentados na imagem, Então, vocês iriam observar a imagem, e tá citando os exemplos de mistura. A gente pode estar citando o quê, gente? A gente pode estar citando a tinta, a tela, o covalente, a questão do pincel, do avental, a camisa, podemos estar falando do revestimento das paredes, tá bom? E já na letra B, pergunta em sua opinião o que é uma mistura, Na verdade, gente, uma mistura é exatamente o quê? É a junção de duas ou mais substâncias, A partir daí nós temos o que chamamos de mistura. E na letra C, cite um exemplo de misturas presentes em seu dia a dia, Você pode estar citando alguns alimentos, Também está citando a questão da água, que são usados no nosso dia a dia. Indo agora, gente, para a página 248, vamos dar início ao nosso capítulo, Na página 248 temos aqui, a nossa primeira questão, que eu também pedi para vocês fazerem, que ela pergunta o seguinte, observando um copo de água mineral mostrado nesta fotografia, você diria que essa água é pura ou que ela possui outras substâncias misturadas a ela? Justifique sua resposta, Nós não conseguimos ver, gente, essas substâncias. Mas a água, ela não é considerada que ela não é pura, Ela existe dentro dela outras substâncias, que estão presentes nessa água mineral, Como é o caso do cálcio, do sódio, do potássio, do magnésio, entre outras, tá bom? Dando agora, continuidade ao nosso assunto, Para falarmos de mistura, nós temos que falar de quê? De matéria, E o que é matéria, Tudo que existe ao nosso redor, que ocupa um lugar no espaço, e tem massa, é chamado de matéria. Essa matéria, ela é constituída de partes, ela pode ser constituída, gente, de partes menores, Essas partes menores nós vamos chamar de átomos, E os quais eles podem ser de diferentes tipos, E eles vão também estar interagindo uns com os outros, Formando o quê? Vão formar estruturas, essas estruturas vão ser estruturas mais complexas, que são as moléculas, As moléculas, por sua vez, elas vão interagir umas com as outras e formar diferentes materiais, que é o que eu vou já mostrar aqui, Então, relembrando, nós vamos ter o quê? Vamos ter os átomos, A junção dos átomos vão formar as moléculas e a partir da junção das moléculas, a gente vai formar a matéria, E os nossos materiais. Nós temos essa imagem aqui, essa bem aqui mostra exatamente, gente, A matéria é constituída de diferentes tipos de átomos, Então, nós temos aqui o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio. Já aqui, a combinação, desses átomos, como eu falei, a junção dos átomos vai formar as moléculas, Moléculas de gás oxigênio, temos aqui a molécula de gás hidrogênio e a molécula da água, Que são a junção do quê? Dos átomos, E aqui nós temos exemplos, o quê? De materiais, São formados a partir dessa matéria. Temos aqui a nossa segunda questão, que eu também pedi para vocês estarem fazendo, que pergunta o seguinte, qual é o principal material de cada um dos objetos acima? Então, vamos lá. O primeiro, que é o A, representando o A, que é o copo, o material dele é o quê? É o vidro, Então, vocês irão estar colocando aqui o A, o vidro. Já o B, que é a xícara, vai ser o quê? A argila, que é o material do que é feito. E o C, que é a frigideira, é feita de quê? De aço, E o D, que é a colher, a colher de pau, no caso, você vai estar colocando madeira, viu? Então, fica assim, A, vidro, B, argila, C, aço
e de madeira, tá bom? E, gente, de acordo com as moléculas, né, que compõem os materiais, ela pode ser classificada em substâncias ou misturas, que é o que iremos ver na próxima página. Indo agora para 249, bom, vamos falar das substâncias, né? A matéria, gente, ela pode ser constituída, né, por uma ou por mais substâncias, né? E elas vão apresentar algumas características, né? Vão ser elas, né? A substância, elas possuem as mesmas propriedades em todo o seu volume, quer dizer, né? Tipo assim, uma porção de sal de cozinha, né? É um exemplo. Ela é formada do cloreto do sódio puro, né? E apresenta a mesma aparência e sabor. Outra das características, a substância, elas não são separáveis, né? Por métodos físicos, tá bom? Nós temos aqui duas imagens. E essas substâncias, elas podem ser classificadas também como simples ou substâncias compostas, né? Como será a substância simples, né? As substâncias simples vão ser aquelas que são formadas apenas por um tipo de átomo. Já as substâncias compostas, o nome já está dizendo, vai ser aquelas que são formadas por mais, né, de 2 ou mais tipos de átomos. Ó, temos aqui nessa imagem, nós temos aqui esse primeiro exemplo, gente. Nós temos aqui uma imagem do diamante. O diamante é considerado uma substância simples, tá bom? Pois ele é formado por apenas um átomo de carbono, né? E quando acontecem as altas pressões, né, e temperaturas lá no interior da Terra, elas são responsáveis também pelo arranjo dos seus átomos. Já esse outro exemplo, ó, aqui do lado, ó, nós temos aqui o gelo seco. O gelo seco, gente, é uma substância composta, exatamente porque ele é formado por átomos de carbono e de oxigênio, tá bom? Aí esses dois átomos, eles se combinam, né? E vão dar origem ao dióxido de carbono, né? Que é o CO2, tá bom? Indo, gente, agora para a página 250, vamos falar um pouco sobre as misturas, né? Como é que é definido mistura, gente? A mistura, ela é definida exatamente pelo quê? Pela interação física entre duas ou mais substâncias, né? Uma mistura, ela também se caracteriza pelo fato das suas propriedades, né, alterarem, né, e se conforme o quê? Se modificar a proporção dessas substâncias, né, que compõem exatamente ela, né? Tipo, ó, se a gente analisar detalhadamente, como mostra aqui nessa página aqui, ó. Se a gente analisar detalhadamente a questão da água mineral, né, que é a água mineral que a gente bebe, a gente vai identificar outros componentes, né, que vão aparecer além, né, da água. A água mineral, ela aparenta ser uma substância composta, né, composta apenas por água, só que, no entanto, né, se a gente puder analisar a sua composição, né, a gente analisar o rótulo da garrafa, a gente vai notar que existem diferentes componentes misturados à água, né, diferentes substâncias. Por hoje, gente, nossa introdução, nosso capítulo é isso. Quando for na próxima aula, nós iremos estar falando, né, sobre essas misturas, né, que no caso iremos falar sobre a questão das misturas, né, homogêneas e das misturas heterogêneas, tá bom? Então, qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo no privado. Bom dia a todos.